Amém? Amém. Amém? Amém? Glória a Deus. Agora vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. O livro de Êxodo, capítulo 17, versículo de número 8 até o versículo de número 16. Êxodo, capítulo de número 17, versículo 8 até o versículo de número 16. Eu quero falar quando Deus luta por nós. Amém. Amém? Amém. O Senhor pelejará por nós. Glória a Deus. O Senhor pelejará por nós. Amém. Sucedeu que os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolhe alguns dos nossos homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus nas minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, e conforme Moisés tinha ordenado, Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansados, então pegaram uma pedra, colocaram debaixo dele para que nela se sentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que elas permaneceram firmes até o pôr do sol. Assim Josué derrotou os amalequitas à espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso em um rolo, como um memorial, e declare a Josué que exterminarei completamente a memória dos amalequitas debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou: o Senhor é a minha bandeira. Ele jurou, por causa da mão levantada contra o trono do Senhor: o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Amém. Amém. Senhor, fala conosco essa noite. Ensina-nos a tua preciosa palavra. A começar por mim, ó Deus, quebranta corações essa noite. Que o teu bom nome seja glorificado em cada uma das vidas. E nós saímos daqui transbordando de paz e de alegria. Amém. Sentem-se, irmãos, fiquem à vontade. É sempre maravilhoso nós podermos falar sobre esses dois temas que andam interligados: vida cristã e batalha espiritual. Porque na vida de um crente, a batalha ela é constante. Se você é um crente e as coisas só são alegria para você, e se você acredita nessas mensagens que se prega lá fora, olha, você é mais que vencedor, tá tudo bem, tudo beleza, você simplesmente ainda não conheceu o que é servir a Deus. A Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições. Nós não somos pregadores, e o Espaço Pentecostal não é uma igreja de motivação. Força, recebe a tua bênção, segura o anjo, olha a glória. Nós não pregamos isso aqui. Aqui nós pregamos que nós vamos morar no céu. Amém. Mas para morar no céu é necessário ser crente de verdade. Amém. E essa diferença faz com que nós pensemos sempre em vida cristã, mas pensemos também nas batalhas espirituais que o crente de verdade enfrenta. O contexto que nós acabamos de ler de Ezequiel, de Êxodo, capítulo 17, ele nos mostra um período em que Israel havia acabado de sair do Egito. Havia visto uma quantidade de milagres. Eu não sei se você lembra de alguns deles, mas nós estamos estudando sobre os deuses do Egito sendo destruídos. Nós vimos o Senhor libertando Israel com mão poderosa. Nós vimos o Senhor abrindo o Mar Vermelho e Israel passando de uma maneira maravilhosa. Todas essas coisas grandiosas aconteceram. Amém? Amém. Mas agora, sorrateiramente, exatamente como o inimigo das nossas almas faz, aparece um grupo chamado de Amalequita. Os amalequitas eram da descendência de Esaú. Lá no livro de Gênesis você vai encontrar sobre isso no capítulo 32, do 12 até o 16. Você vai encontrar falando sobre essa descendência. E
no livro de Deuteronômio como que foi o ataque deles. Eles atacavam por trás as pessoas que estavam mais fragilizadas. Imagina isso. Se nós parássemos aqui um pouquinho e pensássemos na nossa vida cristã, não é assim que o inimigo também faz com as nossas vidas? Ele não nos ataca quando a gente sai de um culto e a gente sai vibrando. Oh, hoje foi uma bênção. Eu sinto Deus ao meu lado. Mas exatamente no dia que você quase não canta, exatamente no dia que você quase não ora, exatamente no dia que você praticamente não lê a Bíblia, é aí que o inimigo vem e te ataca. Assim é. E ele não vai te atacar com um tridente, como algumas pessoas imaginam, ou então com aqueles chifrões, como algumas pessoas têm na mente, não. Ele vai te atacar com um sapatinho de algodão, com uma palavra que você muitas vezes distorce na palavra de Deus. Com um áudio que você muitas vezes você escuta de um irmão e você interpreta de uma maneira errada, é o suficiente para simplesmente se sentir ofendido e se sentir atacado. Amaleque surge subitamente em Refidim e ataca Israel de uma maneira covarde, de uma maneira desesperadora, porque eles não foram nos soldados, eles não foram nas pessoas que estavam atentas, mas foram naqueles que estavam fragilizados. E dessa forma, o povo de Deus, que estava cansado, que estava exausto, veja para mim, por favor, Deuteronômio 25, versículo 17 e 18, olha o quadro como estava Israel. Quando estava cansado, quando estava exausto, ali eles atacaram. Veja assim, lembre-se do que os amalequitas lhe fizeram no caminho quando vocês saíram do Egito. Quando estavam cansados, quando estavam exaustos, eles se encontraram com vocês no caminho e atacaram quem? Todos os que não tiveram temor de Deus. Quando o Senhor, o seu Deus, der a vocês o descanso, todos os inimigos ao redor da terra, e Ele lhes dá para dela tomarem posse como herança, vocês farão que os amalequitas sejam esquecidos debaixo dos céus. Não se esqueçam. Irmãos, nós estamos vivendo um momento muito difícil na face da terra. Muito difícil. As pessoas têm feito acordos com o inimigo das nossas almas, com Bíblia debaixo do braço, cantando hinos, adorando a Deus, mas têm feito acordos com o inimigo. Quando nós não damos a devida adoração àquele que vive pelo século do século, nós estamos obrigatoriamente adorando aquele que já está vencido. Quando você não glorifica o Senhor e não exalta o nome do Senhor, você obrigatoriamente está adorando aquele que já está vencido e derrotado. E esse é um caso, então, e graças a Deus, porque nossas portas estão fechadas, então esse é um caso para nós. Esse é um caso que nós temos que lidar. O ataque dos amalequitas visavam os fracos. Visava destruir aqueles que estavam fracos, aqueles que estavam doentes. Da mesma forma, o ataque do inimigo nesses últimos dias visa aquele que está fraco. Não dá, irmãos amados, para vivermos mais sem adorar o Senhor. Jesus está voltando. Amém. Breve vem o grande dia, quando esse céu maravilhoso ele vai ser enrolado de um lado e toda a beleza das nuvens e esse azul maravilhoso do céu e esse sol que nos ilumina, ele será enrolado e tirado de um lado e somente sobrará aquele que vive pelo século dos séculos. Amém. E a sua trombeta ao soar, ela virá buscar um povo zeloso, santo e de boas obras. Aleluia. Exaltado ao nome do Senhor. Aleluia. Amém. E alguém essa noite que poderia dizer: ora vem, Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Porque essa é a nossa esperança. Jesus já vem buscar o seu povo. Aleluia. Deus permitiu o ataque sobre os israelitas. Deus permitiu para ensinar mais uma vez ao povo de Israel que deveria confiar somente no Senhor. Vamos parar aqui só um pouquinho nós e pensar aonde você tem colocado a sua confiança. Em quem você tem confiado? Bom,
Talvez você fale, a minha confiança está em Deus. Eu poderia fazer um monte de provas aqui e mostrar que muitas vezes a sua confiança não está em Deus, mas essa não é a intenção. Eu só quero citar o Salmos capítulo 20, que diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós, do espaço pentecostal, tem alguém do espaço pentecostal aqui? Amém. Nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Uns encurvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos em pé. Aleluia. É que, irmãos, nós temos um Deus que é grandioso. Obrigado, Senhor. Um pouquinho, amém. Amém. É que nós temos um Deus que ele é grandioso. Amém. E esse Aleluia. Deus que é grandioso, ele está aqui. Amém. Enquanto alguns vão se encurvando e vão caindo e vão ficando pelo chão, o Deus que nós servimos nos coloca em pé. E sabe por quê? Porque nós fazemos menção do seu poderoso nome. Porque nós fazemos menção da glória que há no nome do Senhor. Enquanto uns se encurvam e falam assim: ai, eu já não aguento mais, eu não posso. Nós nos levantamos e estamos em pé. Nós não somos como aqueles que socam o ar. Nós sabemos em quem temos crido. Nós sabemos que a nossa vitória vem do Senhor. O salmista diz: elevo os meus olhos para os montes e me pergunto de onde me virá o socorro. E ele volta para casa triste, falando: ó dia, ó dor. E agora quem poderá nos defender? É isso que ele fala? Não, ele fala: o meu socorro vem do Senhor. Não fala que vem do Senhor, mas o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Aleluia. Queridos irmãos, o Deus que fez os céus e a terra está aqui essa noite. E por ele estar aqui essa noite, ele quer preparar você para uma batalha. E essa batalha não é contra a carne nem contra o sangue. Ela não é contra o seu estômago roncando ou as suas dores. A sua batalha é contra o inimigo das nossas almas que já está vencido. Amém. Mas que você precisa pôr-se em pé de guerra. Não abaixe a guarda. Não pense em você, e aqui vem uma mensagem que eu preciso passar para você essa noite. Não pense em você como muitos têm pregado por aí essa mensagem, uma vez que você já que você foi batizado em nome de Jesus, então está tudo certo. Não, irmão, a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Amém. Não se engane, irmão. Nós não cremos na predestinação, nós não cremos na mensagem calvinista. Para você ser salvo, para ir morar no céu, você tem que perseverar até o fim. Não dá para baixar a guarda nem um segundo. Em todo momento tem que estar com a guarda levantada para destruir o seu inimigo. Amém. E o maior de todos os inimigos que você tem é você mesmo, querido. Porque muitas vezes a gente quer ficar em casa, na verdade, nesse friozinho. Muitas vezes a gente quer ficar em casa com as nossas dores. Quantas vezes você se prepara para vir para o culto e exatamente naquele momento acontece alguma coisa e você não pode vir para o culto? Nós chegamos numa época desesperadora que o crente, se chegar a visita na hora do culto, ele não vem mais para a igreja, ele fica com a visita e deixa Jesus de lado. Sim ou não? Estava para ir para o culto, pastor, mas chegou a visita, olha. Quase chegou. Olha, eu estava já com o pezinho no quintal, chegou a visita. Jesus eu vejo outro dia. E você sabe por quê? Porque nós simplesmente não entendemos essa batalha que nós estamos citando aqui hoje. Não se engane. O inimigo das nossas almas quer destruir a sua vida. Ele quer acabar com você. Mas Cristo quer te dar vitória. Amém. Nessa batalha que nós estamos aqui tratando, o Senhor Deus fala com Moisés e Moisés chama a Josué e escolhe Josué, mostrando que o Moisés ele já estava fazendo uma boa transição. Outro dia a gente fala sobre liderança, mas já era uma transição. Agora Moisés já não caminhava mais com o povo, Moisés já não andava mais à frente do povo, agora Moisés estava distante e Josué começa agora o seu trabalho de líder. O que acontece, irmãos, que nós precisamos ter em mente é que o Senhor precisa de você. Você pode dizer para o Senhor assim: Jesus precisa de você. Mas para você ser usado por Deus, você precisa ter uma coisa na sua mente. Você precisa estar na batalha quando o Senhor te chamar. Amém. Você não pode se esconder. Você não pode falar: ah, mas Jesus precisa de mim. Mas vai lá, irmã Lúcia. Ai, o Senhor precisa de mim. Vai lá, Zezinho.
Ah, o Senhor precisa de mim, mas vai lá, irmão Arlindo. Não. Quando o Senhor chamar você, diga: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Você sabe por quê, irmãos? Os grandes líderes, eles não são feitos por grandes capacidades. Os grandes líderes não foram criados porque eles têm um currículo enorme no seu histórico. Os grandes líderes foram chamados e escolhidos porque quando o Senhor os convocou, puderam levantar as mãos e dizer: eis-me aqui, Senhor. Essa é a diferença do grande líder. Essa é a diferença do homem e da mulher que Deus procura essa noite. Deus não procura um e Ele não fala assim: olha, quantos querem receber? Você fala: eu estou aqui, Senhor. E aí o Senhor fala assim: então vai lá, se matricula, vai na escola e depois ele não. O Senhor precisa de você hoje. Amém. E você precisa levantar simplesmente suas mãos e dizer: eis-me aqui, Senhor. Amém. Josué é separado. E o Moisés fala para Josué assim: olha, nós vamos fazer um acordo. Você vai com o povo na batalha e eu vou me posicionar. As mãos erguidas de Moisés representavam um coração intercessor. Eu louvo a Deus pelo departamento de intercessão dessa igreja que tem orado incessantemente. Glória a Deus. Muitas batalhas nós vencemos no campo espiritual sem mesmo perceber que entramos em batalha por causa das nossas irmãs da intercessão. Por causa dos nossos irmãos que têm orado, que têm clamado ao Senhor. As mãos levantadas expressam intercessão, mas elas também expressam total dependência de Deus. Você consegue imaginar isso, irmãos? Saíram do Egito, estavam peregrinando e agora os amalequitas por trás começavam a destruir os mais fracos. E o que faz o grande líder Moisés? Ele não vai para a batalha, ele não vocifera, ele não se torna um grande leão rugindo, ele levanta as mãos e ele se entrega àquele que poderia todas as coisas. Ele não sai simplesmente com um pedaço de pau batendo nos amalequitas. Ele sobe ao monte e ele levanta as mãos e fala: Senhor, eu estou nas tuas mãos. Aleluia. É muito melhor depender de Deus, irmãos. É muito melhor depender de Deus. As coisas podem estar ruins do seu lado. Levante as suas mãos e fala: Senhor, aí estão os amalequitas. Eles estão destruindo os mais fracos. As coisas ruins estão acontecendo, mas eu decidi estar nas tuas mãos. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. Amém. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Oh, exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Quando as suas mãos começam a cair, quando o desânimo chega, sabe o que acontece? Os amalequitas começam a prevalecer. Quando o desânimo chega na sua casa, porque Deus colocou muitos de vocês como coluna na sua casa. Enquanto você está orando por sua família, você está abençoando o seu leito, você está orando pelos seus filhos, pelos seus netos, enquanto as suas mãos estão levantadas, Deus vai operando. Mas o dia que você fala assim: eu estou cansado de orar por vocês, vocês não tomam uma atitude. E quando a sua mão abaixa, o inimigo começa a prevalecer na sua casa. Não se canse. Tem muitas coisas que você tem direito na vida, irmãos. Você tem direito a muitas coisas, mas uma coisa que você não tem o direito é de se cansar. Está cansado? Fala assim: um pouquinho mais, um pouquinho mais. E quando você perceber, você vai vencer essa batalha. Amém. Aleluia. A nossa vitória, ela não depende diretamente da nossa força física, do que nós podemos fazer e o que eu posso fazer. Não. A nossa vitória depende de levantar as mãos e falar: Senhor, eu dependo de Ti. É que as mãos levantadas, aí parou, irmãos, comece a observar. Quando nós fizermos as orações que nós fazemos aqui, comece a olhar para o irmão. É difícil você ver um irmão levantando a mão. Ele faz assim. E outros nem sequer levantam a mão, porque já não tem mais força de se render ao Senhor. É um ato profético, irmãos. Quando você levanta as suas mãos, você está se rendendo completamente ao Senhor. Quando você levanta as mãos, você está dizendo para o inimigo assim: olha, eu com você eu não posso fazer nada, porque eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Aleluia. Quando você levanta as suas mãos, você está dizendo para o inimigo assim: você vem a mim com espada e com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor, Deus dos exércitos de Israel. Aleluia. Quando você levanta as suas mãos, você olha para o inimigo e ele ruge como um leão. Aleluia. Mas você lembra de Davi e fala assim: com meu Deus eu passo por um esquadrão, com meu Deus eu salto muralha. Aleluia. Oh, exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Acontece
mas nós brigamos com Deus, nós deixamos de adorar a Deus, nós fazemos um culto de qualquer jeito para Deus, com Deus a gente briga, e é o único que pode te sustentar. Amém. É o único que pode me sustentar. Obrigado, Senhor. Se tem alguém que a gente não podia brigar espiritualmente, é com Deus. Humanamente, com a mãe da gente. Mas se tem alguém que a gente podia brigar, é com Deus. E é exatamente com ele que a gente briga. Talvez por isso que o Evangelho de Mateus fala assim: procura reconciliar-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele. Não, irmão. É necessário ler a Bíblia. O texto, Jesus não está mandando você fazer as pazes com o diabo. Procura reconciliar-te depressa com o teu adversário. Ah, meu adversário é o diabo, vou lá fazer amizade. Não, o diabo é para a gente repreender no nome de Jesus. Mas acontece que a minha atitude, a sua atitude como cristãos, muitas vezes nos torna inimigos de Deus. Deus ama você. Amém. Deus ama você. Amém. Mas Deus não ama o pecado que insiste em dominar você, porque o pecado afasta você de Deus. Verdade. Amém? Amém. Então reconcilie-se com o Senhor e fala: Senhor, a minha vida é tua. A minha vida é tua. O que o Senhor quiser, eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Intercessores silenciosos, como essas nossas irmãs, elas são capazes de mover os céus. Intercessores silenciosos são capazes de mover os céus. Quantas coisas eu e a pastora Inês, a gente conversa muito. Quantas coisas eu converso com ela conversa comigo, e a gente fala assim: quando esse dia chegar, a única coisa que nós temos que fazer é sorrir, abraçar e falar: seja bem-vindo. É a única coisa. Às vezes ela está um pouquinho brava, às vezes eu estou um pouquinho bravo, mas a nossa conversa sempre termina assim: quando chegar esse dia, nós vamos sorrir, abraçar e falar: seja bem-vindo. E no silêncio temos orado, você tem orado, e o Senhor tem tido misericórdia, e a graça do Senhor tem sido derramada. Mas sabe o que acontece, irmão? Sabe o que acontece? Você não está sozinho. Obrigado, Senhor. Fala para o seu irmão assim: você não está sozinho. Tem gente que fica bravo, que fica: ai, fica mais média repetir, mas repetir é só aqui na igreja. A igreja deve ter igreja por aí que não manda repetir. É simples assim. Mas você não está sozinho. O irmão que está aí do seu lado, ele precisa de você. Você precisa do irmão que está aí do seu lado. Lembra dessa canção antiga? Ele precisa de você. Você precisa de mim mesmo. É assim. Ali estava Moisés com as mãos levantadas, entregando-se ao Senhor completamente em prol da nação de Israel. Mas chegou uma hora que seus braços começou a cansar. Chegou uma hora que seus braços começou a escurecer e ele já não sabia muito bem o que fazer. Chegou uma hora que não havia condições, e nesta hora aparecem dois homens. Quem era um? E o outro? Arão. Arão e Ur. Ur, que significa, eu anotei aqui, Ur significa liberdade. E Arão, que significa inspiração. Irmão, quando você estiver se sentindo sozinho, você precisa contar com o irmão que está do seu lado, porque é ele quem vai te dar inspiração. É ele que vai te lembrar que nós fomos chamados para a liberdade e não para o castigo. Amém? O inferno não foi preparado para você, o inferno foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Amém. Amém? Você pode acabar indo para o inferno porque simplesmente não quis dar adoração a Deus, mas não foi preparado para você. Deus não quer que você vá para o inferno. Então você precisa desse irmão que está do seu lado, que te dê inspiração, que te dê liberdade para você continuar servindo ao Senhor. A terra onde foi a guerra, chamada de Refidim, significa lugar de descanso e lugar de refrigério. Você consegue imaginar essa cena? Você consegue pintar esse quadro na sua mente? Lá no lugar de descanso, lá no lugar de refrigério, os amalequitas começavam sorrateiramente destruir os irmãos. A família israelita estava sendo destruída sorrateiramente num lugar que era para haver paz, que era para haver descanso. Entram em guerra. Moisés é aquele que propositalmente foi tirado das águas. E ao entrar em guerra, Moisés levanta as mãos, e a liberdade e a inspiração segura suas mãos.
Amém? Irmão, se tem algo que pode segurar suas mãos lá no alto, é a liberdade e a inspiração. Aleluia. Inspirar-se no Senhor é a melhor coisa que você tem a fazer. Estar inspirado no Senhor é a melhor coisa que você tem essa noite a fazer. Inspire-se no Senhor. Amém. Aleluia. Lembre-se que o Senhor te trouxe para a liberdade. E por ter te trazido a liberdade, Ele permite que você o adore. Ele permite que você o aplauda. Ele permite que você bata o seu pé no chão. Ele permite até que você fique calado se você quiser. Mas Ele te chamou para uma liberdade que te coloca numa posição tão alta que te faz um verdadeiro adorador. Amém. Glória a Deus. Lembre-se de uma coisa. Está passando por guerras? Está passando por lutas? Sinta-se um privilegiado. Sinta-se um privilegiado. Mas lembre-se de uma coisa. Eu preciso continuar pregando aqui, viu? Mas lembre-se de uma coisa. Ninguém vence sozinho. Lembre-se disso. Ninguém vence sozinho. Você sempre vai precisar de alguém ao seu lado. Amém. Uma ou outra ajudou. Eu sou companheiro disso, esforça-te. Na angústia é que nasce o irmão. Ninguém vence sozinho. Verdade. A sua batalha, ela é vencida em Cristo Jesus. Amém. Mas você precisa estar em Cristo Jesus. Glória a Deus. Você precisa estar grudado com Cristo. Amém. Amém? Amém. Exaltado Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Existe algo que eu e você nós precisamos entender sobre a batalha espiritual. Existe algo que eu e você precisamos compreender sobre a batalha espiritual. É que há uma necessidade urgente de ter fé e ter atitude. O que aconteceu ali? Moisés estava convicto de que Deus iria dar a vitória, sim ou não? Eu vou para o monte orar. E levanta as mãos para o céu. Mas, enquanto isso, Josué estava no campo de batalha. Fé e ação caminham juntos. Aleluia. Nós precisamos ter fé. Glória a Deus. Nós precisamos ter fé. Amém. Nós precisamos ter fé. Amém. Glória a Deus. Mas nós precisamos também ter ação. É verdade. Amém? Amém. Amém? Amém. Não adianta só ter fé debaixo das cobertas. Verdade. Esses dias nós saímos de casa 7 horas da manhã, não saio muito cedo para trabalhar. E estava marcando temperatura de menos 2 graus às 7 horas da manhã. E eu fui pensando, deixei minha esposa no serviço dela e continuei a minha trajetória. E eu fui pensando, quão miseráveis, e aí eu vou falar de mim. Eu fiquei pensando, quão miserável sou eu. Com o frio daquele, eu não passei frio. Estava aquecido. A irmã Angela Araújo me deu um pijama, irmãos, que é a coisa mais linda de foguetinho. E eu com meu pijama de foguetinho, eu não passo frio de jeito nenhum. E ainda tem touca o bichinho ainda. Amém? Eu ponho a touca porque eu viro muito travesseiro à noite, eu fico virando o travesseiro pra... E aí você sabe que a parte de baixo vai ficar gelada, mas eu vi como eu estou de touca ali, e eu não passei frio. Hã? O meião de futebol que vem até aqui, a canela, eu fico agora mais linda, irmão. Minha esposa fala, vou tirar uma foto sua, eu falo assim, meu Deus, mas isso aqui é só me destruir. Fico muito feio. Tira uma foto sua e Não, irmão, não. Eu fico muito feio, eu vou espantar os irmãos da igreja, vai falar assim, meu Deus, não dá nem coragem de ligar para o pastor à noite mais, coitado, se ele tivesse assim. Muito feio eu fico. Encapotado ali dormindo. E aí eu comecei a pensar, quando eu estava indo para o meu serviço, e quantas pessoas estão passando necessidades. E eu falo que nós somos miseráveis, e eu me incluo como primeiro disso, né? E o que eu tenho feito?
que eu, como cristão, tenho feito. Primeiramente como cristão, depois como pastor, depois como líder da igreja. O que nós estamos fazendo pelas pessoas necessitadas? Não se engane. Não se sinta culpa pelo frio. Porque o Senhor Jesus disse que os pobres, sempre nós iríamos ter os pobres. Verdade. Não se engane com isso. Mas eu quero que você amplie o seu horizonte para o campo espiritual. Frio, fome, nudez. Tudo isso é passageiro. Tudo isso. E nós podemos aqui fazer alguma coisa e distribuir um pouco de roupa, um pouco de comida para algum necessitado. Amém. Mas tudo isso é passageiro. Mas e no campo espiritual, que as pessoas só dependem de você? Elas não podem contar com outra pessoa. Não haverá outra pessoa que irá falar para ela, no amor de Deus, só você. Exclusivamente. Existem pessoas que você alcança que eu jamais alcançarei. Existem pessoas que você fala que eu jamais falarei. Por isso que Moisés, ele disse que Jeová disse que o Senhor é a nossa bandeira. Amém. O que isso quer nos dizer, entre muitas coisas? É que a combinação da fé, que é algo espiritual, que é algo que vem de Deus, e a atitude que nós podemos fazer, levantará uma única bandeira na terra. E simplesmente as pessoas vão poder olhar e falar assim: naquele lugar há um Deus poderoso operando. O que isso quer dizer? Que eu e você precisamos ter atitudes. Eu e você, nós precisamos ter ações de vitória, de graça, de força, de ânimo. E é dessa forma que nós fazemos quando nós estamos ligados. Por quê? Porque, irmãos, um dia nós passaremos. Um dia o irmão que está do seu lado aí já não estará mais. Eu acredito que por esses momentos, esses próximos dias, Jesus deve voltar. Amém. Eu acredito piamente nisso. Glória a Deus. O mundo não aguenta mais, irmãos. Verdade. O mundo não aguenta mais. É tão terrível que o Senhor falou assim: olha, eu afirmo para vocês que ainda lá para Sodoma e Gomorra haverá menos rigor do que para o povo do espaço pentecostal. Não é para o povo do mundo, irmãos. Nós estamos vivendo a graça, a dispensação da graça. Deus não tem compromisso nenhum com quem não tem compromisso com Ele. Se você não quer ter compromisso com Deus, Deus simplesmente fala: tudo bem, é um problema seu. Tem um povo que tem compromisso comigo? Ah, eu tenho, Senhor. Então haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra. Haverá menos rigor. É desesperador isso, não é? Mas sabe de uma coisa? As nossas batalhas, elas devem ficar como memorial. Quando eu já não estiver mais aqui, e vocês não devem fazer o culto para mim, não devem colocar um quadro bonito com a minha foto assim, e você vai: vamos fazer o culto com o Santo Wagner. Não, não, isso vai ficar na memória. A geração ainda do Felipe e da Thalita ainda lembrarão remotamente de quem fui eu, mas já o Enzo, o Luiz Fernando e todos os outros vão falar assim: eu era muito pequenininho quando ele estava aí, já não sei mais quem é. Mas a história vai contar a verdade sobre aquilo que nós pregamos e aquilo que nós vivemos, irmãos. Já, talvez você não esteja mais na terra. Já talvez você desça ao pó. E as pessoas vão ali por alguns momentos chorar a sua morte. E vão enterrar você. Os mais chegados vão lembrar pelo resto das suas pobres vidas que vão ter ainda. Vão lembrar a sua vida. Mas a outra geração, após essa aqui, ela já não vai mais lembrar de você. E daqui a terceira geração, ninguém mais vai saber. O seu nome vai ser riscado do livro dessa vida humana que eu estou falando. Mas sabe de uma coisa? Se você trabalhar para o Senhor, se você fizer a vontade daquele que te chamou das trevas para a sua gloriosa luz, se você atuar vividamente para o Senhor, podem esquecer o seu nome, mas lá na glória, quando a trombeta soar, aleluia, o seu nome será chamado, irmão. É que nós temos que romper a ideia de uma religiosidade dentro das igrejas pagãs.
que eu venho, eu canto e oro e eu vou embora e está tudo bem. Não está tudo bem. Só vai estar tudo bem quando o seu nome estiver sendo marcado nos anais da história e as pessoas começarem a ver, porque foi isso que o Senhor falou para Moisés. Ei, Moisés, escreve isso num rolo, deixa guardado aí no livro, para que as pessoas possam saber que sou eu quem cuido de você. Isso. Amém. Aleluia. Oh, exaltado é o nome do Senhor. Quanto tempo de crente você tem na vida? Pensa aí um pouquinho. Já estamos terminando. Quanto tempo de crente você tem? Quanto tempo que você é aleluia? Quanto tempo que você é glória a Deus? Quanto tempo que você é Bíblia? Enfim, quanto tempo? E desde que você decidiu servir ao Senhor, as coisas não têm sido tão fáceis, não é verdade? Mas desde que você decidiu servir ao Senhor, apesar das coisas não serem fáceis, o Senhor nunca te desamparou. Obrigado, Jesus. Ou você tem se sentido desamparado? Não, as coisas não têm sido fáceis, mas o Senhor não tem te desamparado, o Senhor tem estado com você. Obrigado, Senhor. Obrigado. Quando Moisés olha aquele quadro com as mãos levantadas, Arão e Hur segurando as suas mãos, Josué não sabia o que estava acontecendo lá em cima, mas lá embaixo a peleja estava dura, e quando a guerra estava ali, depois Moisés escreve isso. E Moisés termina falando assim: o Senhor é a nossa bandeira. Amém. Um dos epítetos de Deus, um dos nomes compostos de Deus. Você lembra de algum outro nome composto de Deus na Bíblia? Jeová Jireh, Jeová Rapá, Jeová Shalom, Jeová Nissi, que é o Senhor da nossa bandeira, Jeová Tzidkenu, Jeová El Roi, por aí vai. Uma coisa, são nomes compostos. Agora, esse nome, ele era profético. O salmista, antes mesmo de entender a profecia do Jeová Nissi, antes mesmo de entender a profecia, ele disse assim: olharam para ele e foram iluminados, seus rostos não ficaram. Isso. Antes mesmo de entender a profecia de Jeová Nissi, que Moisés escreve, ele é a nossa bandeira. Quantos podem dizer, Jesus é a nossa bandeira? Jesus é a nossa bandeira. Antes mesmo de entender isso, o salmista escreve, olharam para ele e foram iluminados, seus rostos não ficaram confundidos. Irmãos, não há confusão diante do nosso Deus. Diante do Deus do mundo há confusão, mas diante do nosso Deus não há confusão. Verdade. Passa-se um tempo mais, e mais um punhado de tempo, e agora vem um tal de Jesus de Nazaré e começa a operar milagre. Começa a transformar água em vinho, começa a curar paralítico, começa a curar. O próprio Herodes fala assim: ei, o João Batista eu matei, e esse aí quem é? E as coisas começavam a dar-se de uma maneira muito, mas muito estranha. Milagres em todos os lugares. E o Senhor fala assim: olha, vocês aí ainda farão milagres maiores do que o que vocês estão vendo. Irmãos, isso aqui é um milagre maior do que esse que nós temos operado aqui. Isso aqui é um milagre maior do que esse que nós temos operado aqui ultimamente, porque o Senhor, se você não se lembra, deixa eu contar para você, tinha um homem que falou assim: se eu não ver o seu lado rasgado, se eu não ver a sua mão, eu não creio, não quero saber. E o Senhor se apresenta para ele, fala: ei, toca aqui, ó, é eu, aqui, ó, tá curado, aqui, ó, meu pé. Seja crente, Tomé. Bem-aventurado o povo de Curitiba que não viu e pode crer. Aleluia. Você quer um milagre maior que esse? Amém. Você quer um milagre maior que esse, irmão? Enquanto toda a nação, enquanto todo o mundo está anunciando a salvação em 3 deuses: o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Enquanto todos estão ali, há uma bandeira tremulando e dizendo: ouve, pois, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Glória a Deus. Enquanto todas as bandeiras tremulam com cores maravilhosas, anunciando seus falsos deuses, ali na cruz do Calvário, como um estandarte, como uma bandeira, Jeová. Aleluia. Aleluia, de longe, olhavam para ele e falavam: ele é a minha bandeira. Isso. Ele é a minha bandeira. Dessa forma.
E quando o dia estava terminando e já não poderia deixar a bandeira tremulando, então vai no Zé de Arimateia e fala: ei, deixa eu tirar a bandeira daí, deixa eu enrolar a bandeira, deixa eu dobrar a bandeira. Como um bom militar, sabe como é que se faz isso? Talvez para nós que não servimos o exército, não sabemos, mas se você serviu o exército, você sabe que até a forma com que tira a bandeira e dobra ela tem um jeito especial. E foi exatamente do jeito especial que hastearam a bandeira da cruz. Aleluia. Obrigado. E começaram a tirar o Senhor. Dobraram o Senhor e colocaram no túmulo emprestado. Porque para que você vai comprar um cemitério, sendo que já vai tocar a trombeta, irmão? Aleluia, aleluia, aleluia. E colocaram ele ali, daqui a pouquinho ele vai sair daqui. Põe aqui. O mundo religioso colocou seus guardas. O mundo religioso se preparou. Agora quero ver quando eles vierem roubar aqui, a gente vai desmascarar esse povo. Mas passa algum tempo. E quando vão procurar o Senhor, um homem que parecia mais um jardineiro, já não parecia uma bandeira, já não parecia mais um estandarte. Ele fala assim: por que vocês procuram entre aqueles que dormem? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ô igreja do Senhor, ô igreja do Senhor, aonde está a sua esperança, igreja? Aleluia. Aonde está a sua esperança? Lá atrás Moisés fala assim: ele é a minha bandeira, ele é o meu estandarte. Ele é aquele em quem eu confio o meu orgulho. Nós aqui temos um problema muito sério com patriotismo, viu, irmãos? Nós temos um problema muito sério. Eu não vou falar muito sobre isso, mas nós temos um problema muito sério. Nos Estados Unidos, na época, no dia lá da ação de graça, no dia da libertação, todas as casas põem as bandeiras americanas. 4 de julho, né? 4 de julho. Na Colômbia, quando eu estive lá, todas as casas, no dia da sua libertação, eles têm as bandeiras lá. Aqui no Brasil a gente não tem isso. Quando é 7 de setembro, a gente quer ver quem faz mais discurso, se é a direita ou a esquerda. É uma vergonha para nós. Nós não temos muito isso. Mas se tem algo que nós aqui temos que ter, não é uma bandeira verde e amarela, ou amarelo, vermelho e azul, é isso, né, irmão? A bandeira do Venezuela. Nosso orgulho não deve ser só o nosso pavilhão. O nosso orgulho deve ser que a nossa bandeira se chama Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Assim. É Ele que peleja por você. Obrigado, Jesus. É Ele que luta. Obrigado, Jesus. Põe no versículo 16 para mim, filho, por gentileza, para nós encerrarmos. Fique de pé, irmãos amados. Ele jurou, por causa da mão levantada contra o trono do Senhor. Por isso que eu falei para vocês, em nenhum momento ele estava levantando as mãos contra os amalequitas. Ele levantava para o céu e falava: Senhor, eu elevo os meus olhos, da onde vai vir meu socorro agora? Senhor, Josué, ele é um bom menino, Senhor, ele tem caminhado comigo nessa batalha, mas ele não é experiente na guerra. Aliás, nós somos meros escravos, né? Aqui ninguém é guerreiro, quem é que vai cuidar? Ele levantou as mãos para os céus, aleluia, e agora o Senhor para a guerra contra os amalequitas de geração em geração. Os amalequitas têm se levantado contra você. Os amalequitas têm tentado destruir a sua vida. As coisas parecem que não estão dando certo do seu lado. Levante simplesmente as suas mãos e fale: Senhor, eu me rendo a Ti. E não importa qual seja a batalha que você esteja enfrentando hoje, aqui. Não importa qual seja a batalha que você esteja enfrentando hoje aqui, o Senhor vai te dar a vitória. A vitória é do Senhor, não é sua. Feche seus olhos, erga as suas mãos em oração. Permita que os outros te apoiem se for necessário. Mas simplesmente fale: Senhor, Senhor, eu não estou simplesmente falando de um ato, Senhor, natural. Eu estou falando de algo profético. Quando o Senhor começa a cuidar de mim, as coisas andam de uma maneira diferente. Viva com quem tem sobre si este mesmo estandarte. Dessa forma. Viva com quem tem sobre si esse mesmo estandarte. A nossa irmã, ela acabou de testemunhar aqui. Leve esse testemunho. Irmãos, nós somos águias, irmãos. Aleluia. Aleluia. Você é águia. Aleluia. Passa da mesma plumagem, se ajunta no mesmo bando. Aleluia.
Aleluia. Águia se junta com águia. Sim, dessa forma. Galinha com galinha. Pardal com pardal. Isso. Nós somos da luz. Nós somos da fé. Aleluia. Comece a adorar o Senhor. Comece a adorar o Senhor. Comece a adorar o Senhor. Comece a exaltar o Senhor. Mantenha a sua Magnífico! Adora o Senhor. Adora o Senhor. Jesus. Comece a exaltar. Comece a glorificar o Senhor. Ele está aqui essa